E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 6 temas. Quero começar falando de alguns temas que eu acho que interessam à direita. Quero falar rapidinho sobre a CPMI dos atos do dia 8. Quero trazer uma notícia bem interessante sobre as eleições de 2024 e o PL, partido do Jair. Quero trazer mais uma notícia e falar sobre uma nota que saiu na Veja que mostra toda a hipocrisia e as mentiras que a Globo adora ficar recitando. Depois vamos falar do movimento mais amado do Brasil, o MST, e também comentar sobre o que os petistas aprontaram no âmbito da agricultura, mais precisamente na Conab. Vocês vão ver como é o método de trabalho da galera que parece que não sabe o que seria a governança, né? O mínimo de respeito. Se bem que a turma aí chutou a lei das estatais para cima, não dá para esperar muita coisa. Vamos até falar sobre isso. O consórcio tá com raivinha. Depois vamos falar do pior ministro da economia que esse Brasil já viu. O Haddad tá demais. E já começar a trazer algumas notícias bem preocupantes, não tem como ser diferente com o governo que temos aí, sobre a economia brasileira. Quero falar do consignado, quero falar sobre outra coisinha, mostrar o que a imprensa andou comentando, falar do tal arcabouço fiscal. Depois, acredite se quiser, a Globo vestiu a máscara da hipocrisia, na máscara não, já assistiu o MIB, aquele filme Homens de Preto, se lembra que ele pega uma luzinha que apaga a memória? Pois a Globo soltou um texto, né, lá no Globo, que mente e como se o Globo nunca tivesse falado, por exemplo, dos 33 milhões de famintos que o Brasil existia. O Globo vai falar que isso tudo era balela, que isso tudo era pelejou o PT. O Globo. E eu vou mostrar, né, relembrar alguns textos que o Globo soltou divulgando e tentando vender essa tese, inclusive no período eleitoral. Mas tudo bem. Tem isso daí, tem outra coisa, eu quero falar do Estadão também. Tem um trecho que eles falam de diversas coisas que foram, assim, né, graças a Bolsonaro, mas o Estadão dá os méritos pro Temer. Eu não entendi nada, né? Parece que é proibido falar de Bolsonaro. Depois eu quero falar da turminha woke e, se der tempo, acho que não vai dar algumas notícias que giram em torno de Brasília. Mas vamos começar. O André Fernandes ontem comentou o seguinte: o senador Rodrigo Cunha, já pensei que até Rodrigo Pacheco, né? Tava com raiva do Pacheco, mas enfim. O Rodrigo Cunha, é que a outra que ele fala do Rodrigo Pacheco, que é de Alagoas, também assinou o nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro e alcançamos o número de 37 senadores, quase metade da casa. Tem 41. Tem 41, desculpa, tem 41 não, né? 41 é a metade mais um. A metade cravada é 40,5. Tem 37. E o Pacheco finge ignorância. Eles não sabem nada do que está acontecendo. Já são 230 congressistas apoiando a CPMI. A sessão conjunta precisa acontecer essa semana, Rodrigo Pacheco. É urgente, é urgente. E aí o André Fernandes traz aqui uma informação que a gente vai falar disso daqui ali na frente. Temos uma noticiazinha aí, o MST acionou aí os seus amigos petistas. Querem que entre em campo para também barrar mais uma CPI, né? Além da CPMI, também querem que barre a CPI contra eles. O André coloca ali, ó. Além da incapacidade de articulação para segurar a CPI, fontes do desgoverno admitem que entre a CPI do MST e a dos atos do dia 8, prefere-se uma investigação do MST. Estranho, não? Muito estranho. Pro PT preferir jogar os seus amigos na fogueira, sabendo que vai se queimar junto. O que é que a CPMI pode encontrar que tá fazendo aí a turma da picanha ficar, né, com tanto medo? E o André Fernandes fala, ó, o governo prefere investigação profunda sobre o MST e seus financiadores do que a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo entregaria a cabeça do MST, um forte aliado, em uma bandeja para evitar a verdade sobre os atos de ação e omissão do dia 8? Que medo é esse? A coisa tá ficando cada vez mais estranha. O esforço do PT, assim, não é normal. Tudo bem. Falei pra vocês, notícia bem interessante, bem direta. Pra vocês entenderem o que é que tá rolando. Comentamos que Bolsonaro tava lá batendo um papo, né? Com a turma do PL, uma reuniãozinha da galera. E Bolsonaro falou, ó, quando voltar, vou rodar o Brasil. Vou passear, não é passear, né? Rodar, fazer campanha, falar com a galera, montar uma base. Pra em 2024, ano que vem já, faltam menos de 2 anos, nós elegermos 1000 prefeitos.
1000 prefeitos, é a meta. 20% do Brasil à direita. E aí o Estadão comenta sobre a questão da relatoria do orçamento. A gente já falou sobre isso. E o Valdemar de besta não tem nada. O PL era a maior bancada da casa. Poderia, sei lá, falar, não, quero escolher primeiro a todo custo, vou pegar a CCJ. Só que, gente, vou falar até uma coisa pra vocês que me veio na cabeça agora, nesse exato momento, não tinha pensado. Mas como eu li aqui as notícias de hoje, e a gente vem acompanhando dia a dia o que está acontecendo nesse desgoverno, percebam que estamos já no dia 19 de março. 19 de março. 59, janeiro e fevereiro. 59 com 9, 68. Temos 78 dias. Está faltando apenas 22 dias para os 100 dias do desgoverno. Até agora, nenhum projeto foi posto em votação. A nova âncora fiscal que deveria... Que assim, é só, é urgência. É urgência zero a nova âncora fiscal. Você não tem que entender por quê. Os investidores precisam disso, a economia precisa disso para saber. A gente vai continuar investindo no Brasil ou a gente vai embora de vez? Então, assim, são coisas que seriam prioritárias para o Brasil e ainda não avançaram. Isso deveria estar pronto ainda ano passado. Para o governo já começar, meu irmão, ó, correria. Correria. Não foi. Imagina se o PL tivesse pegado a CCJ. O desgoverno não tem base. Não tem nada. A coisa já não está andando. A CCJ, nesse momento, talvez não fosse fazer, né, muito estrago. Não tem projeto, não tem nada sendo votado. Nesse momento, óbvio, tem outros projetos, de outros deputados. Mas eu digo assim, no desgoverno mesmo, ali, né? Talvez nesse momento não seja tão prioridade. Quem já jogou bola, né, tem a expressão, deixa ali que o vento marca. O cara é tão ruim de bola que você não precisa nem marcar ele. Ele pega a bola, ele chuta, né, ele deixa a bola sair. Ele se atrapalha, ele cai no chão. É como o tal desgoverno. E aí o PL abriu mão da CCJ em prol da relatoria do orçamento. E isso não foi para sempre. A ideia é que no ano que vem, se não no ano que vem, acho que eles colocaram para 2025, seria no terceiro ano de governo, que é quando os governos já estaria andando, o governo já estaria com a rejeição alta. Então ficou ou de 2024 ou 2025 o PL assumir a CCJ. Olha aí. E aí pega no momento para dar lapiada. E aí o que foi que o PL pegou? Além da relatoria, a comissão de fiscalização, que o PT não queria de jeito nenhum, que basicamente é uma comissão que você pode chamar qualquer ministro para prestar alguns esclarecimentos. Colocaram Bia Kicis lá. Não foi ninguém da ala raiz, né? O PL raiz. Não. Bia Kicis. Ninguém vai negar que ela é da direita. Conservadora. Sei lá como é que chama hoje em dia mais. Mas vocês entendem. E aí, falando sobre a relatoria do orçamento, pra vocês entenderem por que é importante, essa nota vai direto ao ponto. O Valdemar vê indicação de um aliado, a relatoria do orçamento de 2024, como mais um ingrediente no seu projeto para eleger 1000 prefeitos no ano que vem. Na última semana, o Lira costurou um acordo que deverá entregar ao Luiz Mota a tarefa. E esse já era um nome que vinha sendo divulgado já há um tempo, então não muda nada nos planos. A nota é interessante porque explica um pouquinho. Valdemar crê que Mota terá ingerência sobre as cidades e regiões que irão receber mais verbas federais. Com isso, pode cativar aliados. Pensa, ainda esse ano, vai voltar ali 2, 3 meses, ou até agora. A partir do momento que o Lira bateu o martelo, falou, vai ser o Luiz Mota mesmo. Até que não precisa nem bater o martelo. O simples fato da gente saber que já está na mão do PL. Imagina o prefeito da região, a galera lá, Valdemar, então, aqui no estado, a minha cidade tá precisando de um pouquinho mais. Vamos colocar aqui, vamos melhorar, sabe? Tenta priorizar um projetinho aqui, um projetinho acolá. Gente, isso aqui não é pro dinheiro e pro prefeito. Isso aqui, no fundo, é o orçamento da União, né? É para onde você vai, você tá direcionando coisa, pra fazer projeto, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer coisas. E a população quer isso, né? E aí o prefeito inaugura um monte de obra, aí fala, esse prefeito é porreta. Então é sobre isso. A partir do ano que já tá, imagina a quantidade de gente que vai bater na porta. E aí, como é que faz? Ajuda aí, minha cidade, quero me reeleger ano que vem. Eu posso até mudar de partido se for necessário. Tá entendendo como é a coisa? O PL também terá à disposição a maior fatia do fundo eleitoral, quase 18% do total em relação ao tamanho da bancada.
o orçamento e o maior fundo eleitoral de todos. E Jair Messias Bolsonaro. A máquina. Ano que vem promete. Mas vamos continuar. Eu não sabia onde colocar essa notícia, eu resolvi colocar aqui logo no início, né? Eu falei, eu tinha uma notícia a mais, mas fiquei quieto. Não é possível que vocês não tenham visto ainda, mas quem não viu, veja agora. O Dilma vai pra lá visitar os Comuna. E vai junto quem? Os irmãos Wesley e Joesley Batista. Também vai o filho do rei da soja. Saiba quem está na comitiva. O PT, você vê, ele fica rotando. Não, agricultura familiar. Ah, isso aqui, aquilo outro, blá, blá, titi. No dia de uma viagem mesmo assim, só leva os grandões. Só leva os maiorais. E é o que eu falo pra vocês. No dia que vem a agenda, uma agenda SG da vida, colocando um monte de complicações, quem vocês acham que vai sofrer? Quem vocês acham que corre o risco de fechar a fazenda? É o pequeno? É o médio proprietário? Ou é a JBS? A JBS estimula, né, a agenda SG. Por que será, né? Gera dificuldade para criar facilidades para algum grupo. Mas vamos continuar. Essa nota que eu gostei demais. Ao longo da semana, a turma do Globo tinha soltado uma nota, e aí eu trouxe algumas matérias, até da própria Globo, para desmenti-la. É uma vergonha o jornalismo brasileiro, e o nosso Atlas não vai deixar nada passar em branco nesses 4 anos. E agora foi a vez da Veja, mais uma vez, escancarar o quanto a Globo mente. A nota do Globo dessa semana dizia que Bolsonaro estava, né? Ele não, a defesa dele estava trabalhando para tentar atrasar os julgamentos. E aí eu trazia várias notícias e perguntava: é Bolsonaro que está tentando atrasar? Ou é a oposição que quer acelerar porque está desesperada? E a oposição, leia-se PT. A Veja parece que segue a minha linha. A Larissa Borges escreveu a nota com o título, ó, o placar do PT no julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível. A partir de maio, o Cássio, que foi indicado por Bolsonaro, assume a vaga de titular no tribunal. Meses depois, o corregedor Benedito, indicado pelo Dilma e tido como hostil ao ex-mandatário, também deixa o cargo. Quem vai assumir o lugar, né? A vaga é o Raul Araújo, considerado bem menos belicoso em casos eleitorais. O Globo até fala, né, que o Raul ele é bolsonarista. A Veja é um pouco mais polida. A iminência da dança de cadeiras interessa diretamente aos petistas. Aos petistas. Porque, a preço de hoje, eles calculam ter no tribunal uma estreita maioria de 4-3. É Bolsonaro que quer atrasar ou é o PT que quer acelerar? Por essa lógica, como qualquer mudança, pode ser decisiva para o placar supostamente hoje desfavorável a Bolsonaro. A legenda quer que a primeira das ações, que é a do PDT, já conversamos sobre isso, a questão dos embaixadores, seja julgada ainda neste semestre. A preocupação vem daí. Não vem de Bolsonaro. Bolsonaro tá de boa. Bolsonaro tá nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Tá nem pra nada. Quem tá comprando essa turma do PT? Nunca vi isso. Mas tudo bem. Aí a nota falou uma coisa interessante, que é o seguinte. Não tem... A turma não sabe meio quando julgar a ação. Porque segundo eles é o seguinte. Se há mais de 3 anos da próxima disputa presidencial, como defendem petistas de uma parte do tribunal, poderia ter um efeito inócuo na contenção de ataques. Se julga agora e faz alguma coisa, etc. E aí lá na frente, aí vai ter algum tipo de problema, assim, cara, vai fazer o quê? Sabe? Vai tentar pressionar Bolsonaro para conter algum tipo de ataque, algum tipo de arrobo? Já jogou agora, tem 3, mas não dá mais nada, né? Você não tem mais nenhuma, sei lá, carta na manga. Se esperar demais e deixar para julgar próximo nas eleições de 2026, abriria caminho para a vitimização e o fortalecimento de candidaturas ungidas por ele. Enfim, né? Então vai ter que escolher, mas... Olha, te falar, viu? Deixa lá. Mas para falarmos um pouco sobre a justiça, vocês viram a questão das leis estatais, comentamos sobre isso. Agora eu queria dar destaque aqui, porque a gente vai falar do MST e a coisa segue na mesma linha. Depois de tudo que aconteceu, e olha só,
Essa mudança da lei das estatais, ela só está acontecendo porque tem um governo petista. Vocês acham que o PCdoB iria acionar a justiça brasileira para derrubar a lei das estatais se fosse Bolsonaro? Não. Então isso é mais uma consequência. E a imprensa é cúmplice. Ela não é vítima, ela é cúmplice. O Globo foi o veículo que mais abraçou a campanha do Lula. Foi algo assim, nunca antes visto nesse país, o grau de hipocrisia, de histeria, de medo, de terror propagado por essa turma. Você viu o que eles fizeram na época da pandemia? Foi assim, totalmente abjeto. Aí agora, depois de toda a confusão, que eles foram cúmplices, eles soltam a seguinte nota, um editorial em nome do grupo. Políticos precisam cumprir exigências das leis estatais. Não liminar do ministro, né, dispensou, né, etc, tudo mais. Aí você vai ler a matéria, é crítica. A Globo está indignada, não, isso é um absurdo. Mas isso é um absurdo? Isso é um absurdo? Como assim? Como assim? Não tem mais leis estatais? O último parágrafo você coloca uma coisa assim, não, olha só, não dá pra tentar usar o que aconteceu na Lava Jato para tapar o sol com a peneira, porque essa lei aí é fruto da indignação da população diante da roubalheira. Usa a palavra roubalheira. Pode abrir a matéria e ler o último parágrafo. Agora tá indignado. A turma do Estadão também fez campanha. Aí diz que o judiciário, né, precisa respeitar a lei das estatais. Assim como a população tem de cumprir decisões judiciais das quais discorda, os ministros precisam respeitar leis constitucionais que divergem de suas preferências políticas. Mas volto a falar, a lei das estatais, ela só virou alvo porque tem a picanha lá. E aí, quero falar do MST. E o que é que tem a ver a lei das estatais com o MST? Você vai saber agora. Edgar Preto está mais perto de assumir a presidência da Conab. Ele é tipo o cachorro da Dilma, né? O cachorro oculto atrás da criança. Na segunda, dia 13, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, olha só, cuida da comida, né, das reservas, substituiu os membros do Conselho de Administração, o CONSAD, da empresa, por pessoas indicadas pelo governo petista. Olha só, vamos mexer inicialmente no Conselho de Administração. Aí você fala, mas o PT adora lotear cargo. Só que tem mais coisa. Tem mais coisas. Ato contínuo, o órgão destituiu o atual presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, e indicou Silvio Porto para o lugar dele. Em sua última edição, a Veja mostrou que a situação insólita vivida pela Conab. Formalmente, a empresa tem um presidente de direito, é o Poste, que é o Guilherme Ribeiro. E aí tem outro de fato, que é o ex-deputado Edgar Preto, do PT, indicado por Lula, mas que está impedido de tomar posse por não atender aos requisitos exigidos aos postulantes do cargo. Ele manda, mas não manda, né? Ele não manda. No papel ele não manda, mas na prática ele manda. Ele é o cachorro oculto, o da Dilma. Por que ele não pode assumir? Olha só. Era exigido, por exemplo, que o candidato tivesse pós-graduação em uma área técnica, afim, né? Esse é um dos requisitos. Se não tiver isso, 5 anos de experiência em cargo de chefia em uma companhia de grande porte. Ou isso. Tem duas opções. Para evitar isso era feito para quê? Para evitar o aparelhamento político, a lei das estatais ainda estabelece que o indicado não pode ter participado de campanhas eleitorais nos últimos 3 anos. Então, Preto não tem pós-graduação, não tem experiência em chefia e ainda disputou as últimas eleições. Portanto, né, o governo ia ter que dar um jeitinho. Tem 3 coisas, assim, ó, o cara tem que ter uma experiência ou uma pós-graduação, ele não tem nenhum dos dois, e ele deixa atrás barrava. Ele não tem nada. Tá todo errado. Mas o governo deu jeitinho. Mexeu no conselho de administração. Aí você vê, ó, o novo conselho da Conab alterou o estatuto e amenizou as regras. Agora, os candidatos devem ter ou após, ou 5 anos de chefia, ou 5 anos como comissionado em algum cargo público.
Qualquer cargo público, 5 anos. Edgar Preto foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Resolvido. Resolvido. Agora fica faltando apenas encontrar uma forma de driblar a lei das estatais para o petista assumir em definitivo o posto de presidente da empresa. Eu acho que a matéria da Veja, né, que eles relataram isso daí, foi antes da derrubada. Por mais essa matéria aqui, ela saiu ontem. Sabe umas coisas, né? É a vida. Você vê, né? Olha como é bonito. Não pode indicar, não tem capacidade técnica ou experiência, não tem problema. Vamos mudar as regras. Vamos mudar a regra. A Globo não vai reclamar disso, tá todo mundo calado. Mas beleza. O MST ainda, você vê, ó. Ex-coordenador do MST assume secretaria de Lula responsável por extensão rural. O Lula entregou o Ministério... O Ministério da Agricultura não existe mais, né? Ficou ali só com o nome, não tem nada. Deu pro Fávaro. As partes importantes deixou com o Paulo Teixeira, né? Do Desenvolvimento Agrário. E aí a secretaria, né? Os cargos de peso, tá tudo na mão do MST. Ex-coordenador de produção do MST, Fornazieri, vai comandar órgão do MDA responsável por ações de assistência técnica e extensão rural. Milton José, participar do governo do Dilma, nomeado nesta quarta, né? Comandar a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, subordinado ao MDA. O MST, né, voando. As atribuições do órgão incluem a coordenação das ações da Companhia Nacional de Abastecimento, né, envolve a Conab, conta com orçamento de 1,5 bilhão. Rapaz. A Secretaria também é responsável pela fiscalização dos contratos de crédito fundiário, pelo gerenciamento de todas as ações do governo federal voltadas para assistência técnica e extensão rural. A nomeação acontece um dia após a unificação de 3 pedidos de abertura de uma CPI, da turminha da picanha, né? E aí o pedido conta com o apoio da bancada ruralista da Câmara. E aí, falando sobre a CPI, que eu queria contar para vocês, essa notícia aqui tem um dia, mas não tinha visto ainda. O Caio Junqueira falou, né, que o MST acionou o Palácio, ligou pro Dilma, falou, ó, salva nós, salva nós. Lideranças do MST acionaram o Planalto para que o Dilma ajude a barrar a CPI para investigar o movimento, que foi protocolado na quarta-feira. A operação política foi confirmada à CNN, tanto por assessores do movimento, como também, né, integra parlamentares do PT ligados ao MST. A ideia é pedir ao Lira que não instale a investigação. Essa CPI não vai nem prosperar porque ela não tem fato determinado que justifique a instalação. Não tem. Não. A turma invadiu, tá invadindo terra, mas não tem nenhum fato determinado. Tem não. E a CPI não é só sobre isso. Ainda investiga a FNL e invasões de indígenas. A FNL tá até com o José Rainha preso, né? Um esquema estranho. O Caio Junqueira aí divulgou documentos oficiais da polícia que tem gravações de voz, tem notas fiscais, né? Suposta aí extorsão. Negócio complicadíssimo. Mas pra turma do PT não tem fato pra começar. Tem nada. A gente sabe. E a Mônica Bergamo, voltando aí aos velhos tempos. A Mônica Bergamo, vocês não sabem, eu fui pesquisar depois pra saber. Começou nessa cobertura de celebridade, não que a celebridade fazia, deixava de fazer, falar de fofocas, tipo a revista Caras. E aí, voltando a ser revista Caras, tá ali, ó. Bela Gil e 5 ministros do Dilma confirmam presença em colheita de arroz do MST. Sensacional, né? A festa vai ser realizada no Rio Grande do Sul na próxima sexta. São as prioridades do desgoverno, que tá com alguns probleminhas, né? Vamos falar deles, no âmbito econômico. Essa aqui foi a capa do Globo de ontem. Você vê a notícia primeiro de destaque, a questão dos bancos, ó. Impasse entre bancos e governo empurra aposentados para crédito mais caro. Bom, peraí, vamos pensar. Se os aposentados estão pagando mais pelo crédito, se eles estão perdendo, alguém está ganhando. Quem é? Os bancos. Ei, os bancos voltaram a sorrir. Será, gente, que tudo que está acontecendo no final do dia foi para ajudar os bancos? Será que o Dilma deixou que seus ministros fizessem esse jogo, o telequete, para os banqueiros lucrarem mais? Eu não acredito. Dilma, desfaça isso, Dilma. Salve o povo. Aí o Globo ainda coloca aqui na capa, ó, o Haddad
E o Dilma brigando aqui, né? Não, desculpa, o Haddad entregando a âncora, né? Âncora fiscal outra vez, Haddad. Já colocou o Dilma triste, ó. O bigode tá pra baixo. Aí tem a notícia aqui, ó. Tá pequenininha, mas tá na capa, pelo menos, né? País perdeu 1 milhão de postos de trabalho em janeiro. 1 milhão. Colocou aqui também, ó. Joelson Batista. Sensacional. Ala política resiste ao Haddad. Mas vamos por parte. A gente vai comentar sobre essas notícias, né? Quero começar, na verdade, trazendo aqui os amigos do Dilma, que é a turma da CUT. Meu Deus. Você não viu que tava vendo no Twitter. Um cara postou o seguinte, que é por que a polícia não termina com a Cracolândia? Aí mostrou que a polícia tava ocupada, tendo que parar. O cara tá meio que o cara tá de moto, o cara tá de bicicleta com uma caixa de som no fundo fazendo zoada. É Brasil, né? Mas escuta aqui a CUT. Companheiros e companheiras, dia 21 é dia de luta. Vamos nos manifestar nas cidades onde tem sede do Banco Central e exigir a queda da taxa de juros, a democratização do CARF e do Conselho Monetário Nacional. Convoco os companheiros e companheiras do movimento sindical, do movimento social, popular, a se juntar nessa luta tão importante para o nosso país. Nas cidades de Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos organizar manifestações. E se no seu estado não tem sede do Banco Central, não tem problema. Manifeste-se também. Menos juros é mais investimento, mais emprego, mais saúde, mais educação. Menos juros é melhoria na vida dos brasileiros. Participe. Discutir a economia do nosso país é importantíssimo para a classe trabalhadora. Viva os trabalhadores do nosso país e fora Campos Neto. Fora Campos Neto. Isso aí, fora. Independente do fora e tudo mais, o que chama minha atenção são as mentiras que o PT e seus asseclas continuam a propagar. O cara vem com um papinho de democratizar o Conselho Monetário Nacional. Gente, o CMN tem 3 membros. Campos Neto, Haddad, Simone Tebet. Ou seja, o governo tem 66%. O que o governo quiser fazer, ele faz. Não precisa que é o Campos Neto. Não tem que democratizar mais. A não ser que a CUT tenha que participar, né? Fazer lá de cabide de emprego também. Pelo amor de Deus, que papinho furado. Furado. Vocês querem mudar na canetada? Vai e muda. O governo tem maioria, é 2 contra 1. Simples assim, irmão. Simples assim. Aí vem com esse papinho mole. Isso tudo aqui faz parte da criação de uma metanarrativa para justificar o fracasso do desgoverno. Para lá na frente falar, ó, o governo dá errado por causa do Campos Neto. Ah, mas você não apresentou a âncora fiscal? Não, esqueça isso, não. Mas você não teve responsabilidade fiscal? Não fala isso. Mas você tomou várias medidas que destruíram a segurança jurídica? Não foi por causa disso, foi por causa do Campos Neto. Então tem que criar agora uma metanarrativa para colocar, né, na culpa dos outros. Nunca é deles. Longe de mim ser um fã do Campos Neto. Tenho várias ressalvas com ele. Principalmente que o Campos Neto, vocês pesquisem aí. Campos Neto, SG, carbono, até inventário de emissão do carbono. O Campos Neto já fez no Banco Central. Como é que eu vou pegar um cara desse? Sem condição nenhuma. Mas também eu não vou ficar comendo nesse migué da turma do PT, um monte de ladainha, conversa mole, para colocar a culpa do fracasso do governo deles. Aí veja. Mudança no consignado vai aumentar a inadimplência e empurrar aposentado para linhas de crédito mais caras. Foi lá a capa gigante da Globo, né? Aí falar o seguinte, que além de aumentar a inadimplência, porque vai ficar mais caro, então vai ficar mais difícil de pagar, e empurrar para linhas mais caras, exatamente porque vai ficar mais caro de pagar, a taxa média, o governo tirou, né, na canetada de 2,14 para 1,7, isso na caneta, na teoria. Só que na prática, o aposentado agora vai no banco para pagar 5,23. É um absurdo. É um absurdo. Parabéns ao desgoverno.
A coisa pegou tão mal que a turma agora... Tá falando o seguinte, ó. Após a reação dos bancos, o governo deve suspender a redução do teto dos juros dos empréstimos consignados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. As informações são do analista de economia da CNN, a Raquel Landim. Eu não duvido nada. Ele pode até fazer isso. Só que em vez de voltar para 2.14, agora vai para 2.3. Vai para 2.3. Por quê? Porque esse negócio gerou um estresse no mercado. O dinheiro que a gente tinha aqui de crédito, a gente meio que já emprestou na última semana, emprestou a taxas melhores, né? Tá melhor para o banco. Então, para valer a pena, agora 2.3. Só os bancos estão ganhando. O cidadão só toma naquele lugar todo santo dia com desgoverno. Aí o Globo, para tentar pintar o Haddad, né, como um grande herói da nação, oh meu Deus, não, são todos comparsas, estão juntos, não adianta. Quando era o governo Bolsonaro, cara, era o irmão do amigo, do vizinho, da prima, do tio, do colega de trabalho, do cara que trabalha, que é primo de não sei quem, que conhece Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Ah, agora não, olha só, o Globo quer separar, não, isso aqui, olha só, o Haddad não tem participação nisso, não, ó, o núcleo econômico do governo não tem participação disso, aqui foi o Lupe, foi com o Marinho, mas o Marinho é do PT, não, mas olha só, ele é do PT, mas ele é traidor, ele é da ala política, não, o Haddad é da ala inteligente. Conversa mole, deu em nada o telefone de Haddad pro Lupe, aí disse que assim que o Lupe baixou na canetada, o Haddad ligou, falou, mas Lupe, o que é isso? Vocês acham mesmo que o Lupe ia baixar na canetada os juros sem falar com o Haddad? Sem avisar ninguém no Ministério da... Ninguém sabia, né? O Lupe virou, o revolucionário dentro do PT, né? Dentro do seio do governo da picanha. Falou, não, eu vou tocar o terror, que eu vou botar pra lá, vou fazer meu nome aqui agora. Papo mole. Aí vem, o ministro da Fazenda pediu que o colega suspendesse a decisão. Lupe disse que não tinha mais como voltar atrás. Não tem como. Na hora. Assinou agora. Gente, olha só. É só no dia seguinte desfazer. É só desfazer no dia seguinte. Conversa mole. Tanto que está discutindo agora. Isso, pelo amor de Deus. Aí vem aqui. Sempre que é uma nota defendendo o Haddad, o Lauro Jardim, ele faz questão de escrever. Não duvido que foi o próprio Haddad que pediu esse favor. O resultado, 24 horas depois, a porta ia ser publicada, os bancos, inclusive os públicos, pararam de trabalhar com esse tipo de operação. Os bancos públicos são governados, né, pelo PT também, com indicações, né? Então, parou porque quis. O PT, na mesma que deu uma canetada, pode continuar canetando. Entenda o que divide a ala política e a ala econômica do desgoverno nas discussões sobre o novo arcabouço fiscal. Mas o Nortinha tentando colocar o Haddad como o bastião da sabedoria e a turma toda como retrógrados. Aí vem, por quem não tem consenso ainda? De um lado, olha só, o Haddad trabalha para que a proposta seja robusta o suficiente para convencer o mercado de que o governo está comprometido no controle das contas públicas. A proposta está sendo acompanhada minuciosamente por investidores. No início do ano, tá lá no Atlas, quando tá lá no eu nem lembro como foi o tópico que eu coloquei, mas eu tô falando da carreta Furacão. Enfim, eu tô falando da turma da carreta Furacão no início do ano, ou foi dia 3 ou foi dia 5 de janeiro, foi naquele período. O Haddad falou com a CNN que o papel dele era servir de escudo pro Dilma. É isso. O Haddad não é o ponderado, ele é apenas um escudo. Só papo mole para fingir que o governo tem outra ala. Gente, o que o PT sabe fazer de melhor é trabalhar com comunicação. Você realmente acha que o Haddad ia fazer qualquer coisa que o Dilma não concorda? Você acha? Ele vai trair o Dilma. Você acha que a Gleisi vai trair o Dilma? Não. O PT faz de propósito. Para quê? Para ele conseguir continuar com sua agenda extremista, mas poder falar, não, olha só, nem todo mundo aqui é igual. Balela, conversa mole. A proposta está sendo acompanhada imensamente por investidores. Olha, os investidores estão olhando aqui, o Haddad está fazendo. Então, olha, o Haddad está preocupado. Olha com quem o Haddad está preocupado, com os investidores, gente. Integrantes da área política do governo, especialmente da Casa Civil, temem que o modelo proposto pelo Haddad reduza o espaço para gastos sociais e investimentos.
Aí o Haddad quer ser muito robusto. A Casa Civil puxa lá pra longe o investimento. Aí vem o Dilma, o moderado, aí coloca aqui no meio. Não tem a contenção de gasto que precisa, mas nem gasta tanto. Olha como o Dilma é moderado. Oh, meu Deus, o Dilma conseguiu equacionar. Olha só, vocês estão entendendo? É isso que o PT faz. Isso aqui é jogo de cena o tempo todo. Agora, isso daqui é real. Você deve saber quem é o Piperno. A da Jovem Pan é um cara de esquerda. De esquerda. Eu não vou dar play no vídeo dele, porque, sei lá, né? Vai que tem algum problema. Só que eu vou dar play no áudio. Só olha essa imagem que você tá vendo ali. Várias lojas. As portas, né? Baixas. Aqui não dá pra ver direito, mas tem placas como essa aqui, escrito assim, aluga-se, né? Etc. Tudo mais. Olha o áudio de Piperno. Aqui no centro de São Paulo, continuação da rua São Bento, perto aqui da estação Patriarca. Vejam só, tanto de lojas fechadas. Só que era um formigueiro humano. E hoje, poucas pessoas, vejam. São duas. Aqui tá bom, eu vou mandar o vídeo pra vocês. Ele já fala, olha o tanto de lojas fechadas. Isso daqui era um formigueiro humano. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. Isso é feito cascata. Aí vamos continuar. Olha aí a proposta do Haddad. O ponderado. Traduzida, né? Imposto surpresa do petróleo no Brasil coloca em risco 20 bilhões em investimentos. Os investidores que estão ali, né? Acompanhando de perto as ideias do Haddad? É? Tem certeza? Conversa mole. Conversa mole. E aí, conversinha mole também é o consórcio, que agora deu para criticar. Esse daqui é um absurdo por diversas coisas. Os grilhões da economia brasileira, na vanguarda do atraso em tributação, gastos públicos, governança ou segurança jurídica, o país devora a oportunidade de crescimento econômico e desenvolvimento humano. O Brasil só perde oportunidades. E a maior foi em outubro do ano passado. A liberdade econômica é, antes de tudo, uma questão de princípio. A afirmação do direito de cada indivíduo de decidir por si mesmo como orientar sua vida. Aqui já é um ponto que inclusive mostra porque a esquerda nunca vai lutar por liberdade econômica. Para a esquerda, você não tem capacidade de decidir sobre sua vida. É o Estado. É o Estado que vai decidir. O Estado que sabe o que é certo e o que é errado. Aí a matéria começa a falar sobre várias coisas, sobre os índices de liberdade econômica, a posição que o Brasil se encontra atualmente, acho que 127, 174 países, isso aqui, outro, blá, blá, titi. Aí fica na ladainha lá na explicação para chegar nos finalmente. Aí fala o seguinte, quando o PT subiu ao poder em 2003, o Brasil estava na posição 72. Quando o PT deixou o poder, o Brasil foi parar na posição 140. Dobrou a meta, hein, Dilma? O declínio foi ligeiramente revertido desde a gestão de Michel Temer. Ele não fala que foi o Michel Temer, mas você percebe a maldade? Não, desde a gestão do Michel Temer. Medidas recentes, como a reforma trabalhista. Tá. E o que mais que o Temer fez? Só. Porque o Estadão segue falando. A reforma da Previdência, governo de Jair Messias Bolsonaro. Marco do Gás, governo de Jair Messias Bolsonaro. Marco do Saneamento. Esse daqui não é só o governo de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro comprou uma briga. Pesquisem matérias entre julho e agosto de 2020. Vocês encontrarão notas do senhor Tarso Gereissati e do senhor Alcolumbre criticando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era um traidor porque ele prometeu não vetar, acho que o artigo 16, e Bolsonaro vetou, que era o artigo que, se não tivesse vetado, daria aí para as estatais renegociar os contratos por mais... ia ter 2 anos para renegociar o contrato por mais 30 anos. Ou seja, não ia ter nada. Só ia estar no papel. Na prática, não ia ter, porque eles iam renovar por mais 30 anos. Tá entendendo? Balela. Então, assim, foi uma reforma absurda para ser do papel, que a esquerda judicializou, e foi o governo Bolsonaro. Autonomia do Banco Central.
Eu nem bato meu madeira se falar que é uma coisa boa ou ruim, mas o Estadão coloca como um grande avanço. Governo Bolsonaro. A lei da liberdade econômica também foi do governo Bolsonaro. Mas por que o Estadão não fala isso? Por que o Estadão não fala assim, ó, o declínio foi ligeiramente revertido, começou ali na gestão do Temer e foi intensificado, e assim, 95% desse declínio que foi revertido foi no governo Bolsonaro. A imprensa não pode ter um único elogio e depois vem falar de democracia, depois vem falar, não, olha só, os autoritários, que isso, aquilo, outro. É absurdo, pô. É na cara o tempo todo. E depois não entende por que a população tá com tanta raiva. Aí lá na frente fala, ó, as perspectivas infelizmente são ruins. Como se viu, o lulopetismo é parte maior do problema, sendo responsável por retrocessos expressivos em áreas como encargos tributários, gastos públicos e liberdade para fazer negócios. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, né, Estadão? Vocês fizeram campanha pro Lula. Eliane Cantanhede aí. Meu Deus do céu. Mas Brasília é maior que o Palácio do Planalto, é maior que Brasília. E o Brasil é maior que Brasília. Se a sociedade civil for capaz de se organizar de baixo para cima, de fora para dentro, pode impedir retrocessos e lançar os pilares para futuros avanços. Não, a sociedade se organizou e vocês criminalizaram. É isso que aconteceu. Aí veio o Globo. Na mesma linha. Fingindo demência. Ó, é razoável ter dúvidas sobre a política econômica, viu? É normal ter dúvidas. Normal. Você não precisa bater palma pro Haddad. Eu até fiquei surpreso com esse texto, porque o cara vai assim, ó, no ponto nevrálgico para mostrar como é absurdo, como é um faz de conta as coisas que estão sendo colocadas na mesa. Principalmente no que diz respeito ao tal arcabouço fiscal. Quem escreveu esse texto foi o Sandenberg. Aí ele começou no seguinte, ó. Existem várias maneiras de controlar as contas públicas. Só que no final do dia, o controle se baseia numa combinação de receitas e despesas. Se você gasta mais do que ganha, sobra. Ou como Bolsonaro dizia, se não roubar, sobra, irmão. Simples assim. Aí ele sai discorrendo, né, etc. Tudo mais, para ele chegar na parte que interessa. E ele traz perguntas para qualquer pessoa comum entender. Eu não sou especialista em economia, mas consigo entender de forma bem simples e direta. Ele fala assim, ó, o orçamento do governo federal prevê para este ano um déficit em torno de 230 bilhões, a PEC do rombo. Isso é cerca de 2,3% do PIB. O Haddad já falou em reduzi-lo para menos da metade, ou seja, 100 bilhões, podendo zerá-lo em 2024. Duvido. Gente, olha só, trata-se de um ajuste fiscal brutal. Brutal. 230 bilhões, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é pouco, é muito dinheiro, 230 bilhões. De onde que vai tirar isso? Aí ele falou, sumir com déficit de 2,3% do PIB em apenas 2 anos é uma proeza que só pode ser realizada com forte corte de gastos e ganhos expressivos na arrecadação. O PT só fala em aumentar o tamanho do Estado e o PIB só está sendo revisado para baixo e já se fala em recessão. Ou seja, assim, não vai acontecer. Não vai. Dá para desconfiar, né? Ou pelo menos para levantar dúvidas razoáveis. Considere o corte de gastos. Ainda nesta semana, o Dilma cobrou serviço de seus ministros que apresentassem planos e obras. Antecipadamente, desconsiderou a desculpa de falta de dinheiro. Os ministros devem buscar o dinheiro com os ministérios da Fazenda, do Planejamento. A nenhum ministro foi pedido orçamento equilibrado ou algum esforço fiscal. A ordem implícita é, vamos gastar. Vamos gastar. Considere agora a receita. O Haddad parece confiar bastante nos ganhos da arrecadação, né? Só que o problema é que a carga tributária brasileira ela já é muito alta, em torno de 35% do PIB. Isso calculando por baixo. O economista que está falando, não sou eu. Olha agora, um exemplo. Fala-se em cobrar impostos pesados sobre dividendos que acionistas recebem, e hoje eles são isentos. E ele diz, ó, fazer com que os ricos paguem é a versão ideológica.
Ora, é verdade que o imposto sobre dividendos é pesado na maior parte dos países capitalistas, mas isso porque o imposto de renda sobre as empresas é mais baixo. Isso, aliás, é o correto. Taxar menos as empresas, favorecendo a sua operação, e aí você taxa para valer os acionistas, pessoas físicas que embolsam os lucros e dividendos. Esse é o caminho. Só que o governo vai reduzir o imposto da empresa? Não sei. Não sei. Porque o Sonderbeck falou, não se está falando por aqui em reduzir o imposto das empresas, só em cobrar dos acionistas. É o Brasil. No Brasil, a gente na picanha não abaixa nada. A picanhagem não abaixa, a picanhagem só aumenta. Não é que vai abaixar um para aumentar o outro, não. A gente vai aumentar os dois. Fechou? Somando as duas taxações, na jurídica e na física, o imposto ficaria muito pesado e certamente afastaria investimentos. Integrantes do desgoverno também desconfiam que haja sonegação e, digamos, desvios tributários. No dia 3 de janeiro deste ano, o Galípolo, tá lá no Atlas, veio com um papel que não, olha só, a gente arrecada mal. Arrecadamos mal, não, porque não conseguimos pegar tempo para o negócio para arrecadar direito. Para arrecadar direito. Eu falava, ó, acho que vai aumentar imposto, viu? É esse papel aqui, ó. Olha o Galípolo, número 2. Manobras que grandes empresas e os mais ricos fariam para fugir do pagamento de impostos. Todos os governos falam isso, que não elevarão as alíquotas de impostos, mas cobrarão efetivamente de quem deve e não paga. Isso é duvidoso. Do jeito que os políticos, de qualquer ideologia ou sem ideologia, gostam de gastar, eles já teriam descoberto esse filão. Vocês acham mesmo, durante todos esses anos de Brasil, onde o político sempre quer mais arrecadação, poder gastar mais dinheiro, poder apresentar melhores números, olha só o PIB crescendo, etc. Tudo bem. E até agora não vai ser o PT que vai achar um jeito de achar os escondidos, os sonegadores. Balela! Piada! Tudo considerado, o Haddad tem uma tarefa hercúlea pela frente. Se é que pretende mesmo zerar o déficit em 2 anos, tarefa econômica e política, pois o ambiente geral do desgoverno está muito claro. O Estado vai puxar o crescimento e não se faz isso com um ajuste fiscal tão rigoroso. Não tem como puxar. Com um Estado grande. Daí as dúvidas em relação ao prometido novo arcabouço fiscal, sobretudo porque existe outra forma de zerar os déficits, chamá-los de outro nome, mas também chamar as despesas de outro nome. Como diz Lula, gastar com social e infraestrutura não é despesa, mas investimento. Logo, isso sai da conta do déficit. E vamos na canetada. Mais ou menos como se fez para furar o teto, né? Quer dizer que não estava furando, né? Basta excluir as despesas do teto. Só que o extrateto não sai de graça. Do mesmo modo, seja investimento, seja despesa, o governo tem de gastar o mesmo dinheiro, com truque ou sem truque. E quando gasta demais e não paga, etc. tudo mais, no final do dia, o que vai acontecer? A dívida brasileira vai aumentar. Uma vez que a dívida aumenta, os juros da dívida também aumentam. E normalmente isso acontece. Isso aconteceu em todos os governos. Chorem, esperneiem, gritem. O único governo do Brasil que entregou o país com a dívida PIB menor do que recebeu foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. E esse é um fato que a imprensa vai ter que engolir, porque é um número, é constatação. Aí, para reforçar essa ideia da gastação, vem a Gleisi Hoffmann. Se é verdade que a economia crescerá menos este ano, segundo indicadores divulgados pelo governo, precisamos então aumentar os investimentos públicos, tem que gastar mais. E não represar nenhuma aplicação no social. Em momentos assim, a política fiscal tem que ser contracíclica, expansionistas. É quando a gente não tem que a gente gasta mais. Gente, vocês não são economistas, a maior de vocês, eu também não sou. Mas somos do povo. O povo, você é povo. Você já viu algum cidadão, no momento que ele perde o emprego, que está com família doente, mas naquele momento que ele resolve gastar, é resolvendo gastar mais que ele vai sair da pindaíba? Não. Ele até pode gastar, mas de forma eficiente. Ele pensar, não, vou montar aqui uma empresinha que vai me trazer algum tipo de lucro, etc, tudo mais, mas só investir no social? Mas... ah, meu Deus, tá pior do que eu esperava. Eu tentei ser realista e falar, rapaz, vai ficar horrível o Brasil. Mas tá no ritmo que vou te falar, viu? Aí depois veio um Globo. Essa daqui foi... nossa, de cair o fiofó do fiofó.
Reavaliar a pobreza é necessário para a correta definição de políticas públicas. Não, tem que, olha só, o Globo está falando que tem que redefinir, tem que ver direito, né? Quantos pobres tem no Brasil, diversas outras coisas. Porque o Fábio Jambiagi, que escreveu esse texto, ele fala que o desemprego no Brasil em 2018 era de 12%. 2018. E a substituição de mão de obra de 24%. E apesar de números elevados, ninguém falava de fome. Ninguém falava. Em 2022, as taxas caíram. Durante o governo Bolsonaro, os números melhoraram. Em 2018, o índice Gini de distribuição de rendimento domiciliar per capita era de 0,55. Ninguém falava de fome. Em 2021, tinha caído para 0,54, uma pequena redução da desigualdade, né? Melhorou um pouquinho, também no governo Bolsonaro. A proporção de pessoas por classe de rendimento domiciliar per capita com menos de $1,90 por dia, pela paridade de poder de compra, aumentou de 4,7 em 2014 para 6,8 em 2018. E ninguém falava de fome. Depois, entre 2018 e 2020, caiu para 5,7. Questão da pandemia, isso é tudo mais, né? Já a proporção de pessoas com menos de 3,20, medidos por PPC, aumentou de 10,3% em 2014 para 13% em 2018. E a palavra fome continua ausente. De 2018 a 2020, caiu para 10,6%. Em 2021, aumentou, mas com certeza, em 2022, terá caído novamente pela expansão do Auxílio Brasil. Convido o leitor agora, né, a fazer o seguinte raciocínio. Como é possível, com um desemprego muito menor, indicadores distributivos que, pelas mensurações do IBGE, mostrariam uma melhora em 2022, ano da eleição, como é que tudo melhorou se tenha passado de repente a falar de 33 milhões de famintos? Uai, mas é o que a direita falava? Que era mentira da imprensa? Era mentira da Globo? E agora o cara da Globo tá perguntando, mas como é que tudo melhorou e agora tem 33 milhões? Ninguém falava de fome. Agora fala. Em parte, isso decorre de entender fome como sinônimo de segurança alimentar. Isso em parte. Em outra parte também, a resposta é clara. Viés, ou seja, ideologia, picanhagem. Muitos leitores devem ter visto no YouTube um vídeo do Dilma em 2014 falando, né, lá em Paris, que o Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua e foi aplaudido, né, pelos franceses. Então, né, quando terminei de falar, o Lerner me puxou e me disse, o Dilma aí, né, é impossível ter 25 milhões de crianças nas ruas, porque se fosse verdade, a gente não poderia andar na rua. É muita gente. Aí ele vem, Bolsonaro foi uma aberração, Bolsonaro fez isso, aquilo, daqui a 50 anos vamos falar das pessoas que perderam a vida, e foi tudo culpa de Bolsonaro. Ladainha da turma da Globo. Só que não faz sentido, porém, que parte dessa intelectualidade que defendeu, né, a necessidade de seguir a ciência, os critérios científicos, e aí 2, 3 anos depois, essa mesma galera, né, nossa iluminada, repetir que 15% da população brasileira vive como se estivéssemos na Somália. Isso não, gente, não dá. Ou você defende a ciência ou você não defende, não seja hipócrita. Economia baseada em evidências tem que servir para tudo, não apenas para aquilo que é politicamente conveniente. E é cristalino que o número de 33 milhões de famintos foi exposto intensamente pelo PT em 2022 com objetivos eleitorais. Ué, pelo PT? Pelo PT? Foi? Bolsonaro, se foi, espero que não volte nunca mais ao poder. Não obstante isso, entender a natureza da questão é fundamental para que a correta definição das políticas públicas de agora em diante, né? Por quê? Porque se a população... Aí, olha como isso se conecta a tudo que tá rolando. Desde o vídeo lá do cara da CUT, com ladainha de juros altos, a Gleisi Hoffmann, expansionismo, arcabouço fiscal. Se a população estiver convencida que 15% dos brasileiros, né, os 33 milhões, vivem como somalis, então vai fazer sentido gastar rios de dinheiro para mitigar essa chaga que afetaria tanta gente. Vai fazer sentido o desgoverno gastar dinheiro que quiser. Você tá entendendo como é a coisa? Onde o PT quer chegar? Onde a turma da esquerda quer chegar com suas narrativas? Quem tá falando é a Globo. Saiu no Globo.
É óbvio que os 600 devem ser mantidos, né, do auxílio. Até chama de Auxílio Brasil, hein? Fez a minha aí agora. De qualquer forma, ao contrário do que muitas vezes se tende a pensar, o Brasil gasta uma enormidade de recursos com políticas sociais. Aí mostra, ó. Pô, é 170 bilhões lá do bolso, agora tem mais 150, seguro-desemprego. Sei lá, vai se citando várias aí, né? Vários gastos. Gasto não, né? Investimento. O Dilma falou que social é investimento. E depois ele fala, né, que tem que se basear, no fundo do dia, em séries históricas, submetidas ao crivo de especialistas, né? Isso é fundamental para desenhar bons programas sociais. O resto é torcida. Você tem que saber realmente o número de pessoas que está passando por dificuldade. Porque às vezes você investe demais numa coisa que não é necessário naquele momento. Talvez até uma galera que tá no nívelzinho acima, que melhor, não, pô, sei lá, o básico que quer ter comida, já tem. Então, vamos investir agora que você é, sei lá, geração de emprego, saneamento, etc, tudo mais. Então você tem que saber, tem que ter números. Os 33 milhões eram apenas, né, política eleitoral. Politiqueiro, né? 8 de junho de 2022. O Globo. Fome atinge 33,1 milhões de brasileiros, 14 milhões a mais em pouco mais de um ano. É? Pelo PT e pela Globo, né? Amplamente utilizado. Em junho, já era quase pré-campanha, né? 6 em cada 10 famílias não conseguem acesso pleno à alimentação. A situação leva o Brasil ao patamar da década de 90. Mas como é possível? Todos os indicadores melhorando e o Brasil regride? O Brasil passa fome? Entenda os critérios que apontam 33 milhões de brasileiros em segurança alimentar. Essa é a matéria de 14 de setembro de 2022. Faltavam o quê? 16 dias? 17 dias para eleição? Primeiro turno? Objetivo eleitoral, né? Politiqueiro. 29 de setembro de 2022. 2 dias antes do primeiro turno. Entenda os números que mostram que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. 1º de janeiro. Qual foi a outra informação que ele trouxe? O PT... Não o PT. Se a população estiver convencida que está todo mundo passando fome, pode gastar dinheiro adoidado. O governo Dilma já rascunhou uma solução para tentar ajudar os 33 milhões que passam fome. O governo... deixa comigo que eu resolvo. Você tá entendendo como são as coisas? Aí agora aparece, não, fingindo que a Globo nunca apoiou isso, que a Globo nunca bateu palma. Isso daqui é o que saiu no Globo, numa rápida pesquisa. Eu peguei assim, as 4 primeiras notas que apareceu. William Bonner falou sobre isso daqui. Várias outras pessoas também falaram sobre isso. Isso aqui era do outro tema, não sei. Eu queria mudar o tema, né? Que a gente fala aqui na turma fala um pouco dos wokes. Os wokes estão demais também. Mudando aqui já de assunto, falo pelo menos só isso daqui, que eu achei bem engraçado essa pesquisa, que demonstra a preocupação da picanha, viu? Estão preocupados com eles mesmos. Esse texto é do Pablo Hortelado, né? Esse artigo. Ele fala assim, que jovens de esquerda tendem a estarem mais tristes, né? Diz o estudo. A recepção da pesquisa ficou restrita aos círculos acadêmicos até o fim de fevereiro, quando foi descoberta e passou a ser discutida nas redes sociais e na imprensa americana. E o debate produziu 2 tipos de explicação. E uma explicação, acho que a turma da esquerda não gostou muito não, viu? Mas vamos lá. Olha o gráfico, gente. Perceba que pelo menos desde 2005, você vê ali, ó, a linha laranja e a linha vermelha. A linha laranja é o homem conservador. O homem conservador, ele estava ali, no começo de 2005, mais triste que as mulheres. Não, desculpa, as mulheres estão um pouco mais tristes. E depois a mulher ficando mais feliz. O homem continua triste. Aí vai aumentando. E aí de 2014 pra cá, você vê que o mundo realmente tá tomando assim uma guinada estranha. Então ficou mais chateada, né? Aí depois a mulher passou. E o homem conservador hoje tá mais de boa. É o mais de boa. Depois tem a mulher conservadora. Tá ali. Em terceiro lugar, você tem o picanheiro, né? Que é o homem liberal. E o mais triste de todos é a picanheira, né? A mulher liberal. Ainda coloca de esquerda. Liberal esquerda, gente. Meus conservadores liberais. Dados, números. Aí veja a explicação. Eu fiquei até surpreso com o Pablo Hortelado tendo um lapso de honestidade. Ele fala assim, ó. A primeira tese
Acredita que os jovens de esquerda, eles adoecem porque eles são mais sensíveis e são mais impactados pelas mazelas do mundo. Essa é a hipótese dos próprios autores do artigo. Eles especulam que no período do estudo, né, teve aí aquecimento global e um monte de confusão, e os ismos estruturais, violência policial contra machismo generalizado, desigualdade socioeconômica desenfreada. Isso aí, meu Deus do céu, né? Chega, deu gastrite, só de pensar. Os picanheirozinhos, oh meu Deus. Ai. Aí a colunista do New York Times, a Michelle Goldberg, logo ela percebeu que então, né, que essa hipótese aí, ela não era muito consistente com os dados. E por quê? Embora fosse razoável supor que o misógino governo do Trump deprimisse as meninas adolescentes, não era isso que os dados mostravam. O maior índice de tristeza entre adolescentes de esquerda não pareceu ser afetado pela mudança de governo, permanecendo mais elevado tanto no governo de esquerda do Obama como no governo conservador do Trump. Não tem diferença, foi a mesma coisa. Você não pode ligar ao governo vigente, não tem ligação com isso. Chora. A segunda linha de interpretação, capitaneada pelo psicólogo social o Jonathan Haidt, tenta explicar o adoecimento, né, dos esquerdinha pela política picanhesca da contemporânea, né, que, diz ele, estimula a sensibilidade diante de pequenas agressões e enxerga simples ofensas como grandes, insuportáveis violências. Ai, meu Deus, olha como ele é fóbico, olha como ele é isso, olha como é o outro. Olha quantos exemplos recentes de cancelamento vocês não estão vendo. Para esse cara, né, as meninas adoecem mais porque fazem mais uso delas. Ele compara esse tipo de política a uma terapia reversa. Enquanto na terapia se busca contextualizar, criar distanciamento e aprender a lidar com os traumas, nessa política há um esforço para ver ofensas como violências intoleráveis que não devem ser esquecidas. A explicação do cara faz sentido, e se for mesmo verdadeira, deveria servir de alerta, viu? E não apenas para os esquerdinhas mais jovens. Talvez devamos seguir nos esforçando para perceber e condenar as injustiças, mas discernindo o mais grave do menos grave e não deixando a existência do mundo se tornar uma provação insuportável. O Pablo Hortelado tentando dar conselho, ó, estamos muito woke, viu? O wokeismo está nos fazendo mal. Eu tento não me animar, eu tento não criar falsas esperanças, mas, pessoal, diante de tudo que eu tô vendo aqui, toda essa mazela criada pelo desgoverno, as oportunidades que estão diante da direita, que vem se mostrando que tá evoluindo, não vou falar que amadureceu, eu acho que não, mas tá evoluindo. Eu acho que temos um cenário bem positivo para o ano que vem. Temos um cenário positivo para o florescimento da direita nos próximos meses. Ontem eu vi algumas discussões na esquerda que eu não coloquei aqui, falando o seguinte, ó, nos Estados Unidos está surgindo uma reação forte contra a turma woke, isso vai chegar no Brasil. Pessoas da esquerda falando isso. Eu vi depois um vídeo, um recorde de 2 minutos e 20, de um professor da esquerda. Ele tá rodando bem agora no âmbito da esquerda. Não vou falar o nome para não dar audiência. E ele falou, ó, do jeito que as coisas estão indo, ou dá uma guinada absurda em diversos pontos, até na narrativa, ou vocês vão entregar o país assim de bandeja para a direita em 2026. Não sei, né? Iremos saber. Vamos acompanhar. Eu fico por aqui. Como sempre digo, é meu trabalho, posto no membro do canal, né? Tempo todo valeu, tô na descrição. Isso aí sempre. É pra você me dar o apoio. E se também você quiser apoiar o Atlas, eu acho que o Atlas eu fiquei feliz no último dia. Vocês deram aí um apoio, ele vai sobreviver. Eu tenho mais pura certeza. E nos próximos dias eu tenho certeza que vai chegar um outro, etc. Tudo mais. Eu falo, não, tá tudo tranquilo. Já perdi o medo no coração. Então, tô feliz da vida aqui em cima, kimpaim.com. Vamos registrar toda essa história. Compartilhe o vídeo, vou mandar os 2 vídeos lá no canal do Telegram, tá aqui na descrição. E espero poder estar aqui amanhã e também vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!